no Evangelho de João. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar, que é o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O início aqui do capítulo 6 do Evangelho de João, ele traz uma informação muito preciosa para a gente. A informação é que tem um grande público para as coisas que estão acontecendo. O versículo 4, o evangelista nos fez a gentileza, nos fez o favor de identificar qual era o período temporal. Estava próxima a Páscoa. O Evangelho de João, ele apresenta para a gente 3 Páscoas. Esta é a primeira. Portanto, nós estamos ali no período, janeiro e fevereiro, lá no Oriente, já terminou, ou seja, o inverno está indo embora, e estamos agora, março, abril, chegando próximo à Páscoa, com toda a primavera chegando lá naquela região. O clima favorece muito na Páscoa, para os turistas, para todos os fiéis, para todos os judeus de longe, para virem celebrar a milenar, a famosa, a inesquecível, a insubstituível festa da Páscoa. Por que eu digo milenar, famosa, insubstituível? Porque a Páscoa, para os judeus, ela é um memorial. Ela é algo que lembra de quando eles eram escravos, o tempo que eles foram escravos no Egito, e lembra a libertação deles, a passagem deles. Lembra histórias assim incríveis, a abertura do mar, lembra muita coisa que para o judeu, para a sua história, para a sua herança de fé, a sua herança como nação, são lembranças assim fundamentais, são valores, são pilares. Portanto, Páscoa, para o judeu até hoje, é um tempo de ressignificar a vida. É um tempo de novos propósitos, novas descobertas, é um tempo de liberdade, é um tempo de bênção. E é nesse contexto, dessa enorme multidão que se aproxima de Jerusalém, que a gente vai ver o que vai acontecer na sequência, quando Jesus vai experimentar, quando Jesus vai testar. Eu me lembro, quando eu fui pregar numa de nossas igrejas em São Paulo, uma grande igreja, e eles estavam em festa. Era momento de festa. E eu fui convidado para essa grande festa. Centenas de pessoas, lotada a igreja, não tinha mais lugar para parar lá fora, dentro, gente para fora. Uma das igrejas mais antigas e tradicionais da IAP. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui convidado à sala pastoral, que é um hábito lá nessa igreja, como muitas igrejas fazem, para poder conversar ali com o pastor, fazermos uma oração, para então subirmos ao púlpito para iniciarmos o culto. E eu lembro que a pergunta que me foi feita, quando nós chegamos ali, eu entrei na sala pastoral, a pergunta que foi feita a mim pelo pastor foi a seguinte: você veio sozinho? E eu respondi, não, eu vim com a minha família. Aí ele fez a segunda pergunta. Ele olhou para mim e falou, e quem é a sua família? Naquele momento, em frames de segundos, passou pela minha cabeça o fato de que aquele pastor, ele estava me experimentando. Ele sabia quem era a minha família. E já naquela época,
porque desde muito cedo, de muito novo, eu não começo a viajar sozinho. Desde que eu comecei a minha caminhada, eu comecei com a minha esposa. E aí, quando nasceram os meus filhos, com os meus filhos. Aí eu disse para ele, eu pensei, raciocinei, foi coisa de menos de 1 segundo, mas tudo isso que eu estou te falando passou na minha cabeça. Eu olhei para ele e falei, olha, a minha família que está comigo, e que é a minha família, é a minha esposa, a Regina, o meu filho Mateus, e a minha filha de colo ainda, a Mariana. Eu falei, por que os demais, pastor? Meu pai, minha mãe, os meus irmãos, meus avós, todos eles, a partir do momento que eu casei, eles são meus familiares. Mas Deus me colocou e me deu uma família, que eu preciso cuidar, pastorear. Esta é minha família. E eu estava sendo experimentado, porque eu vi que ele deu um sorriso assim, e aí ele falou assim, muito bem, pastor Ed, você respondeu corretamente. Ele era um pastor bem avançado em idade, mas eu achei, sabe, eu estava prestes a subir na plataforma para pregar. Eu achei chato e achei inconveniente da parte dele ficar me experimentando ali, naquele momento. Poderia ter me desconcentrado, poderia ter me desequilibrado emocionalmente. Graças a Deus nada disso aconteceu, porque eu respondi com serenidade, com tranquilidade. Diferentemente daquele pastor, Jesus, quando nos experimenta, ele não é nem chato, nem inconveniente. Jesus, quando ele experimenta cada um dos seus filhos, quando ele experimenta cada um de nós, ele o faz para o nosso bem. Ele o faz para que a gente amadureça, para que a gente se fortaleça na fé, para que a gente cresça, para que a gente se prepare para novos desafios. Então Jesus, ele não faz testes ou experimentações com os seus fiéis por capricho, por passatempo, por zoeira. Não. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E os propósitos de Jesus são sempre excelentes, perfeitos, muito acima do que a gente possa imaginar ou pensar. Então agora eu te convido a, novamente, abre a sua Bíblia aí no capítulo 6 do Evangelho de João. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 10. Mas dizia isso, vamos lá. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe, onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Olha o 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. Fecha os olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, pelas demonstrações de amor, de poder, de graça, de milagres da parte de Jesus. Obrigado, Deus, por esta hora. E obrigado por esse teste. Obrigado, Senhor, porque Jesus decidiu experimentar a fé dos discípulos naquele momento. Nos ensina hoje, Pai, milênios depois, que esse texto nos ensine, nos edifique, nos fortaleça, nos exorte. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Filipe, ele foi prático. Filipe, ele já declarou: não dá para vencermos esse desafio. Filipe, diante do pedido de Jesus, diante da pergunta de Jesus, é muito interessante. É muito interessante Jesus nos fazendo uma pergunta, como se ele tivesse dúvidas. Como nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Jesus nos faz perguntas. Ele tem as respostas, mas ele nos provoca. Ele nos desafia. Ele coloca perguntas para que a gente consiga responder. E se Jesus estiver nos experimentando? André, por sua vez, apresenta uma ideia. André, por sua vez, apresenta uma alternativa. Tem um rapaz aqui. Esse rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas, do mais para frente, a resposta de André é igual a de Filipe. Não dá para vencermos este desafio. E por que é que não dá para vencermos este desafio? Por causa de tanta gente. Eu li do versículo 5 até o versículo 10, por 3 vezes. Este é o problema que é apresentado nesses versículos. No versículo 5, diz, na minha tradução, que Jesus viu uma grande multidão. Portanto, o texto evangelista já vai pontuando, já vai definindo para a gente qual é o problema, qual é o grande desafio. Uma grande multidão. No versículo 7, diz, a expressão usada é: não vai dar para alimentar cada um deles. O cada um deles está particularizando estes 5.000 homens, no mínimo 5.000, mas aí você tem mulheres e crianças, que os textos vão falando para a gente nas narrativas. Portanto, a gente tem um mínimo aqui reunido de 15.000 pessoas, é muita gente. O cada um deles diz, cada um deles é um problema. Cada um deles é um desafio. Portanto, eu tenho grande multidão. No versículo 7, a expressão cada um deles. E no versículo 9, a expressão que aparece é uma palavra: tantos. Não tem como. Não dá para alimentar tantos. Você sabe o que é isso? Você conhece o que é essa expressão, o que ela significa. Todos nós temos a nossa cota de tantos. Vou te ajudar. Tantos deveres de casa. Crianças já reclamam. Mãe, eu não aguento, não dá. A professora passa muito. São tantos deveres, são tantas lições de casa. Não dá. A gente cresce. A gente cresce, a gente casa. A gente tem filhos. Não dá. São tantos choros. É tanto xixi. São tantas fraldas. Eu não dou conta. Eu não vou aguentar. É muito tanto. São tantos. São tantos dias esperando uma bênção. Tantos meses. Não dá, eu não aguento. Esses são tantos corriqueiros. Esses são tantos que todo mundo acaba, de um jeito ou de outro, enfrentando na vida. Mas tem aqueles tantos, muito mais desesperadores. Já são tantos meses de quimioterapia. Eu não vou aguentar. Papai não vai aguentar. Mamãe não vai aguentar. Minha mana, meu mano, o meu amigo mais chegado que um irmão, o câncer vai levar essa pessoa. São tantos meses, são tantos anos de químio. Não dá. São tantos boletos chegando,
eu não tenho recurso, eu não tenho saldo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho renda, eu não tenho patrimônio. Não dá. Eu vou sumir, eu vou ser desintegrado. Não dá. São tantas emoções, feridas, cicatrizes na alma, é tanta depressão. Eu estou morrendo emocionalmente. Não dá. Eu e você temos a nossa cota de tantas coisas, mas não se esqueça, eu comecei no tanto pequenininho, os deveres de casa de uma criança na escola, para terminar no tanto que abala uma porcentagem gigantesca da população, que é uma população hoje, esta geração, que está morrendo de depressão, uma doença silenciosa, uma doença que não avisa, uma doença que muita gente classifica como frescura das pessoas que estão deprimidas, só que ela mata, e ela mata silenciosamente. As pessoas deixam avisos, as pessoas falam que não estão aguentando, isso não é nada, até que a pessoa morre. Todos nós enfrentamos. Agora, quando a gente olha para o texto, os discípulos, eles contaram o número de pessoas. Eles contaram quanto dinheiro eles tinham no bolso. Eles contaram quantos pães tinham. Eles contaram quantos peixes tinham. Eles só não contaram que tinha do lado deles, à frente deles, na presença deles, Jesus. O Jesus que no Evangelho de João já tinha transformado água em vinho. O Jesus que já tinha passado pelo tanque de Betesda e feito um paralítico de anos sair andando com a sua maca. Eles já tinham testemunhado pelo menos esses 2 milagres, mas foram muito mais. Porque João, aqui no seu Evangelho, ele diz que estes foram escritos para que as pessoas pudessem crer. Mas o que Jesus operou, não tem livros no mundo que conseguisse conter e sintetizar a obra que Jesus realizou ao passar por aqui. Então, eles viram tudo, eles contaram tudo, eles só não contaram com Jesus. 15 mil pessoas no mínimo. 15 mil pessoas são 15 mil problemas, são 15 mil barrigas, são 15 mil estômagos para serem alimentados. Às vezes, pais de família que podem estar me ouvindo, estão preocupados devido à crise, como é que vai alimentar, como é que vai garantir o pão de cada dia na mesa da sua casa, para a sua pequena família, por maior que seja a sua família. Ainda que você tenha 10 filhos, estou falando de 15 mil pessoas, 15 mil pessoas são 15 mil problemas. É muito problema. Veja, Jesus, ele poderia, para resolver esta situação, ele poderia provocar uma piracema no mar da Galileia. O mar de Tiberíades. Ele poderia provocar uma piracema. Sabe a piracema? Quando os peixes vão subindo contra a correnteza, e eles vão saindo da água, e você vê aquela montanha, aquela quantidade enorme de peixe. Jesus poderia dar uma ordem: peixes, saiam do mar e comecem a pular para a areia aqui, aos montes, para esse povo pegar o peixe e ter comida. Poderia. Jesus poderia dar ordem para as árvores todas da região e falar assim: eu quero agora que vocês brotem, mas nasça muito fruto maduro agora. E pluf, aparecia. Poderia. Pastor Ed, você está exagerando, um milagre assim seria um negócio muito Hollywood. Então, se você lê Bíblia, você sabe que no passado, do nada, por soberana vontade de Deus, Ele fez cair do céu, durante muito tempo, maná.
Ele fez maná cair como chuva, chovia todo dia, do céu, do nada. Sabe aquela expressão que a gente usa? Você pensa que dinheiro cai do céu? Pois é, para Deus, para aquele povo, maná caiu do céu, sem nenhum esforço. Simplesmente porque a soberana vontade de Deus falou: eu vou mandar maná para esse povo, eu vou mandar alimento. Então, Jesus ele poderia ter operado um milagre extraordinário, de um efeito especial, visível, que impressionasse, impactasse a todos, mas não. Não foi essa a opção que ele escolheu. Olha o caminho que ele escolheu, versículo 11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. Ou seja, todo mundo comeu à vontade. Mas qual foi o critério, qual foi o recurso, qual foi o modo que Jesus operou aquele milagre? Ele aceitou a ideia que o próprio André achou que não daria certo. A ideia absurda de André, a tentativa inconsequente de André. Ele falou: me dá aqui esses 5 pães e esses 2 peixes. Jesus ora e abençoa. E aí o texto diz que todas aquelas 15.000 pessoas, no mínimo, foram alimentadas. A continuação da narrativa vai dizer que sobraram ainda 12 cestos cheios, que Jesus mandou recolher para não ter desperdício. Portanto, o Jesus que poderia dar ordem para que peixes aparecessem, comida aparecesse, ele resolve fazer o milagre a partir de uma cesta, com 5 pães e 2 peixes. O que tem na sua cesta? O que você tem para ofertar? Qual é o seu modelo de 5 pães e 2 peixes? Ah, pastor Ed, eu não tenho grande coisa. Pastor Ed, o que eu tenho é uma oração vacilante e cheia de dúvida. Deixa eu te falar, dê essa oração para Jesus. Não, pastor Ed, mas a minha oração, eu não tenho certeza, eu não tenho fé, a minha fé é pequenininha, é uma oração muito cheia de incertezas, de dúvidas, de angústia. Dê essa oração para Jesus. Pastor Ed, o que eu tenho é um restinho de fôlego, porque eu não estou aguentando mais. Com esse fôlego, se eu conseguir dar 3, 4 passos é muito. Posso te falar? Dá esses 3, 4 passos para Jesus. Grava o que eu vou te falar agora. Não é você quem define o valor, o poder, a unção da sua oferta. É Deus. Por menor que seja a sua oferta, por menor, por mais pífio, por mais frágil, por mais escasso, por mais insignificante que pareça aos seus olhos, aos meus olhos, o que eu tenho, o que você tem para ofertar, oferte ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque é Ele quem define o poder da sua oferta. Moisés era um bebê. Moisés era um bebê dentro de um cesto no rio Nilo. Mas esse bebê indefeso, esse bebê que não sabia nada da vida, ele mexeu com o coração da filha de Faraó, quando todos os bebês deveriam ser assassinados. A filha de Faraó ficou encantada por aquele bebê. Você acha que foi ela? Ou foi o Cristo que multiplica 5 pães e 2 peixinhos? José estava numa prisão, e Deus mexe na memória de alguém no cárcere, para se lembrar de José, e aí José sai da prisão, porque alguém se lembrou dele, uma coisa improvável, e ele passa a ser o 2º homem em autoridade no Egito, para redimir a humanidade.
Jesus, os céus precisaram e usaram apenas 3 pregos e 2 traves de madeira para redimir toda a humanidade antes, durante e depois de Cristo, até que Ele venha. Se Jesus pode pegar coisas insignificantes e fazer grandes milagres, você acha que Ele não pode pegar os seus 15 mil problemas? Você acha que Ele não pode pegar os seus tantos, aqueles que são impossíveis, aqueles que você não aguenta mais? Você acha que Ele não pode pegar essas coisas e transformar em grandes milagres na sua história e na sua vida? Termino contando para você a história de Biddy Chambers. Biddy Chambers, ela era esposa de Oswald Chambers. O marido é que é o famoso. Eles se casaram em 1910 em Londres. E ele, apaixonado pelo Evangelho, pela Bíblia, ela também, os dois decidiram que eles queriam ensinar Bíblia. E eles fundaram uma escola bíblica na casa deles, em Londres. Durante muito tempo ali, eles ensinavam alunos e também missionários, e foi crescendo. Até que começou a Primeira Guerra Mundial. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, Oswald Chambers, ele sente um chamado muito forte no coração, que ele queria ir pregar e ensinar Bíblia para os soldados no Egito. E ele foi. E aí, a Biddy Chambers e o Oswald Chambers, com a filhinha de 2 anos e meio, eles vão para o Egito, eles se mudam para o Egito. Ela fazia estenografia. E como estenógrafa, ela pegava parte das mensagens, das aulas, das palestras, de todo o ensinamento de Oswald Chambers. Ela ficava ali no cantinho dela e ela ia transcrevendo as principais partes que chamavam a atenção dela. E ela fazia isso. Lá, no Oriente Médio, quando eles se mudam para lá e ele está pregando, ele segue o ministério dele, ele consegue chegar lá e ensinar soldados lá no Egito. O tempo vai passando e a vida segue. Ele segue ensinando e ela segue transcrevendo. Só que, por uma dessas fatalidades da vida, ele não consegue continuar, a saúde dele é abalada, decorrente de uma forte apendicite. E ele morre com 47 anos de idade. Aí Biddy Chambers, ela enterra o seu marido no Egito e volta para Londres. Em Londres, a pergunta dela, que não saía da cabeça dela, não saía do coração dela, a pergunta era: o meu sonho, o meu chamado também era ensinar, mas como é que eu posso ensinar junto com o meu marido, se o meu marido está morto? O meu marido, que é quem ensinava, morreu. Eu apenas transcrevia. E isso ficou muito tempo incomodando o coração dela, até que ela resolveu pegar os 5 pães e os 2 peixes que ela tinha e entregar nas mãos do Senhor. Ela pegou todas as anotações dela que ela tinha transcrevido ao longo dos anos, e ela pegou algumas, e ela fez pequenos panfletos, folhetinhos, e enviou para amigos da família, enviou, num curto espaço de tempo. De alguma forma, esses textos todos espalhados foram sendo juntados por editores. Esses editores montaram um livro. Ninguém imaginava o impacto que esse livro teria. O título do livro, traduzindo, era mais ou menos assim: O meu melhor para você fazer o seu melhor. No Brasil, a tradução, o título do livro ficou sendo Tudo para Ele. Um dos primeiros leitores assíduos do livro de Oswald Chambers, sabe quem foi? Billy Graham. Billy Graham conta que ele extraiu muitas mensagens deste livro de Oswald Chambers. Bill Smith e Bob alguma coisa, os 2 fundadores
do AA, dos Alcoólicos Anônimos, iniciavam todas as suas reuniões lendo trechos deste livro de Oswald Chambers. George Bush pai, todas as vezes que ele precisava de conforto, consolo e inspiração, o segundo livro, depois da Bíblia, que ele buscava, era este livro de Oswald Chambers. O livro dele, ninguém imaginava, a esposa não imaginava. Ele vendeu mais de 13 milhões de cópias, foi traduzido para 35 línguas. Por quê? Porque Biddy Chambers, a esposa, a viúva, ela pegou os 5 pães e os 2 peixinhos dela e confiou nas mãos de Jesus. E Jesus multiplicou e alimentou a fé de milhões ao redor do mundo. A primeira leitura que eu fiz para você foi de 1 a 4, capítulo 6. E todo o contexto do que aconteceu aqui foi no período que se aproximava a Páscoa. A Páscoa que então já era comemorada e até hoje é comemorada por todo judeu, porque eles lembram de quando eles foram libertos. Eu volto nesse texto para dizer para você e terminar aqui essa reflexão. Se está difícil a subida, porque é muito difícil quando a gente chega lá no fundo do poço, quando a gente chega no vale, você tem que subir essa montanha. Mais que difícil, pode ser que a sua subida esteja impossível, você já não tem mais fôlego e forças, você já não sabe mais como fazer. Aquilo que para você é impossível, essa subida, eu quero dizer para você que do ponto de vista de Deus, é uma leve descida. Lembra da Páscoa? Pensa na sua subida e pensa que para Ele é uma leve descida. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Para mim é um dos trechos mais lindos e consoladores da Bíblia. É ali onde Deus fala: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e então eu desci para livrar o meu povo. A sua aflição, o seu clamor, estão sendo vistos e ouvidos, e Ele continua descendo para livrar o seu povo. Nunca se esqueça, nós podemos sim estarmos sendo experimentados, estarmos sendo testados e refinados pelo fogo santo do Espírito de Deus. E é Ele quem vai nos capacitar, vai nos honrar, vai nos tirar dessa situação e vai nos dar vitória. Que Deus te guarde, que Deus abençoe e fortaleça a sua casa e a sua família. Amém.